convidar então para abrir a sua Bíblia, ou ligar a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, e nós vamos ler de 10 a 17. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar, vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Bom, então essa mulher, ela estava no lugar certo. Ela foi numa sinagoga onde a palavra de Jesus estava sendo pregada. E essa é uma necessidade nos nossos dias, encontrar igrejas em que a palavra do Senhor Jesus seja pregada. Porque hoje em muitos lugares é pregado qualquer outra coisa menos o Evangelho de Deus. É pregado quase que coaching e motivacional e ser feliz, o que não é o Evangelho. Pode até ter algumas partes que são verdade, mas partes num todo que não fecha, porque não está a revelação completa que encontramos na palavra de Deus. Então ela estava lá, Jesus estava ensinando, e aquela mulher entrou possessa de um espírito de enfermidade, já havia 18 anos. Agora, o que me marca aqui é a sabedoria e a visão espiritual de Jesus. Se entrasse uma pessoa na nossa reunião, e a pessoa estrebuchasse e falasse com uma voz diferente, e caísse no chão, e virasse os olhos, o que a gente ia falar? Está endemoniada. Entrou uma senhora na igreja, curvada, e ela veio andando, e ela não conseguia se endireitar. O que nós iríamos recomendar para ela? Vai no ortopedista. Eu tenho um médico de coluna fantástico. Como é que é o colchão que a senhora dorme? Há quanto tempo a senhora só tem um problema de músculo, de nervo? Tem gente que quer falar: eu tenho uma pessoa, um cirurgião e tudo mais. Por quê? Porque é o lógico, é o óbvio. Uma pessoa que está encurvada é um problema físico. Mas no momento que aquela senhora entrou naquela sinagoga, Jesus percebeu que o que ela tinha era um demônio, um espírito de enfermidade que agia na vida dela há 18 anos. Você consegue entender isso? E o fato é que essa mulher, quando ela entrou, Jesus a viu. No versículo 12, Jesus viu. E ele não só viu aquela mulher, como ele chamou. Então ele trouxe aquela mulher para a frente da sinagoga, ela estava lá no fundo. Jesus chamou, e Jesus não precisa chamar necessariamente para vir na frente da igreja, mas Jesus te chama mais para perto dele. Quando Jesus nos vê, Ele nos quer mais perto. A Bíblia diz que o Senhor nos viu substância ainda informe no ventre da nossa mãe, e todos os nossos dias foram escritos. Eu quero que você entenda que desde que você foi concebido no ventre da sua mãe, Jesus te viu e te vê desde aquele dia. Ele conhece todos os teus dias, Ele tem um propósito para você, tem uma obra para você. Ele esteve te chamando ao longo desse tempo todo, até o dia que você falou: eu quero Jesus, eu quero a salvação. E se você não atendeu esse chamado, ainda atenda hoje. Jesus quer transformar a sua vida, o poder de Deus se manifesta em Jesus. Ele te conhece e te chama. E Ele não só te conhece e te chama, mas Jesus fala. Aleluia! E quando aquela mulher chegou, eu não sei o que ela pensou que fosse acontecer. Lembra, ela não tinha expectativa nenhuma de ser curada. Ela não tinha expectativa de nada. Ela foi num dia normal, num culto normal, como ela fazia costumeiramente, como talvez você faz também há muitos anos. E você vai na igreja há muitos anos, você vai nos domingos, nas reuniões, você vai na célula, durante a semana você faz outras coisas, você vai. Mas naquele dia em que ela não tinha expectativa de nada, Jesus tinha toda a expectativa acerca dela.
E quando ele chamou, ele disse: mulher, estás livre da sua enfermidade. Louvado seja o nome do Senhor. E esta mulher, então, ela ouviu Jesus falar: está livre da tua enfermidade, e Jesus impôs as mãos sobre ela. Tudo o que Jesus podia fazer por essa mulher até agora, acabou aqui. Ele pregou a palavra, ele a chamou, ele falou para ela que ela estava livre, impôs as mãos nela, e ela podia fazer alguma coisa, ou ela devia fazer alguma coisa. Ela podia continuar curvada e falar: Jesus, é o seguinte, eu tenho um diagnóstico muito sério que eu recebi do maior especialista aqui de Jerusalém, e é impossível ser curado desse negócio aqui. Eu não tenho jeito de ser curado, vai ser um maior mico aqui na frente dessa sinagoga, eu tentar levantar e não conseguir nada. Então valeu, obrigado, o Senhor é uma bênção, eu gostei da sua palavra, foi muito legal o que o Senhor pregou, continua assim, Deus abençoe. E ela podia ir embora, como eu já vi muita gente fazer. Ou ela podia fazer a parte dela pela fé. E a palavra de Deus diz que ela imediatamente se endireitou. Não foi Jesus que endireitou a mulher. Jesus impôs as mãos sobre ela. Jesus declarou uma palavra de libertação na vida dela. Mas ela se endireitou. E quando ela se endireitou, ela dava glória a Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Agora veja, talvez naquela época tivessem mais pessoas que sofressem de problemas de coluna graves. E alguns podiam ser problemas realmente para ortopedista, problemas para médico. Então talvez aquela mulher andando curvada, perto de outras pessoas andando curvada, fosse uma coisa normal. Ou com outros tipos de problemas, de deformidade física, seria uma coisa normal. Ela não sabia que o problema dela era um problema espiritual. Ela não tinha tido a revelação de que, na verdade, havia uma prisão de demônio na vida dela. E é isso que eu quero trazer para você hoje. Existem coisas na nossa vida ainda hoje que o diabo ele lança os dardos inflamados contra a vida dos cristãos e nós só podemos apagar os dardos inflamados do diabo com o escudo da fé. E o escudo da fé não é um artigo que você compra numa loja gospel e que você leva para sua casa e você tem um escudo para usar, mas o escudo da fé é a sua fé como um escudo. Agora, o que eu quero trazer a mais? Vocês já ouviram falar de doenças psicossomáticas, não é isso? Que pessoas pensam em alguma coisa e desenvolvem um sintoma, é mais ou menos assim nesse caminho que o diabo também trabalha. Então, de uma certa maneira, tem pessoas que ficam com a sua alma adoecida. E porque muita gente é igual, acham que é igual às pessoas que estão passando o que estão passando. Então, porque tem pessoas que se sentem assim e agem assim, deve ser a mesma coisa. E aí o Senhor Jesus, ele publica uma coisa escandalosa para a gente ver. Uma mulher corcunda, totalmente curvada, que a nossa lógica diria que aquilo era um problema de coluna. Ele revela a atuação do espírito de enfermidade e ele traz libertação daquele espírito. O crente tem que ter uma mentalidade de saúde, em nome de Jesus. Então eu quero dizer, nós neste ministério, nós somos um povo que nós falamos saúde em nome de Jesus. Nós confessamos saúde em nome de Jesus. Em nome de Jesus. No primeiro sintoma, a primeira coisa que nós vamos fazer é orar a Deus e declarar saúde. A primeira coisa que nós vamos fazer é confessar que Jesus é o nosso provedor de toda a saúde que precisamos. E aí em seguida, a segunda coisa é fazer o quê? Todo espírito de enfermidade sai da minha vida em nome de Jesus. Eu não acolho, eu não aceito, eu não recebo, mesmo que não tenha lógica médica, eu dizer que o que eu estou experimentando seja um espírito de enfermidade, eu digo primeiro rejeite. Depois disso vai ver o que você vai fazer. Depois disso decida o que você vai fazer. Só que tem uma coisa que aconteceu na sequência, e que é uma coisa que acontece na nossa vida, e eu quero que você vença isso pela fé, porque eu preciso que você olhe para você de uma outra forma. Então, Jesus operou um milagre extraordinário naquela sinagoga. E o que acontece no versículo 14? O chefe da sinagoga, feliz, grato a Deus, abraçou Jesus e falou: glória a Deus, Jesus! É isso que ele falou? Cara, o cara ficou indignado. O cara ficou chateado com o negócio. Aí ele falou, Jesus ficou chateado. Não, o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias, que se deve trabalhar.
vinde, pois, nesses dias para serdes curado e não no sábado. Eu quero que você entenda uma coisa. Sempre que a gente trata esse tipo de palavra, levanta dentro de nós, e vai cair hoje em nome de Jesus, um espírito de religiosidade e um espírito de incredulidade. É impressionante como quando a gente fala do poder sobrenatural do nome de Jesus, as pessoas têm mais facilidade de se levantar e falar, isso é impossível, não faça assim, não é desse jeito, não pode ser, mesmo gente crente. Porque o diabo, ele fica furioso quando essas coisas acontecem, porque elas revelam o poder de Deus, e ele tenta se levantar, porque vamos lembrar que quem estava caindo nessa história era um espírito de enfermidade, era um demônio que estava sendo desalojado. Aliás, se você vai até o fim do texto, a Bíblia diz que Satanás mantinha essa mulher presa. Então veja, quando Satanás vai cair, ele levanta uma sensação de que isso é impossível, isso não pode ser assim. E tem gente que você fala, vamos orar por cura, ela tem mais prazer e fala, não pastor, é impossível, eu tenho aqui um atestado médico, eu tenho um laudo especialista, na minha família todo mundo morreu dessa doença, isso aqui no mundo tem estatística, 38% dos casos e tal, então não, obrigado, mas do meu jeito, na minha situação não tem solução, você já viu isso? Agora sabe de uma coisa? Isso aqui acontece muitas vezes também em questões espirituais. Muitos de nós, o Senhor está chamando para fazer a obra dele. O Senhor Jesus está chamando, vem aqui, eu te constituí para alguma coisa. Vem cá, eu quero transformar a sua vida, eu quero curar o teu passado, eu quero te libertar dos seus pecados, e você está preso com questões do passado. Alguns crentes estão há 18 anos discutindo uma questão que acham que é lógica e que impede de servir a Deus, uma coisa que parece injusta porque alguém feriu, alguém machucou, teve uma decepção, pouco importa o que é, então podem explicar uma história clara, por que faz 10 anos que eu não sirvo ao Senhor, por que faz 15 anos que eu não faço o que Deus me chama, por que eu sempre tenho problema com o irmão, por que eu sempre tenho problema com o pastor, por que eu sempre tenho problema com tudo, e esta prisão, ela é igual, porque o diabo da mesma maneira, espírito de prisão, de enfermidade, um pensamento adoecido, rouba pessoas de fazerem a obra de Deus plenamente, porque tem uma explicação justa, clara e óbvia, e é por esse motivo que eu não sirvo a Deus dessa maneira, eu só vou, sento no banco e vou embora, e é o máximo que eu quero fazer. E sabe por que eu posso falar isso? Porque eu vivi isso. Por um bom tempo da minha vida, eu tinha uma explicação de por que eu não queria mais ministério. Por que eu não queria mais servir a Deus dessa maneira que eu estou servindo hoje? Porque minha vida acabou, implodiu, eu fui traído, fui abandonado, fui prejudicado, aconteceu um monte de coisas. Eu falei, tá bom, Deus, eu vou ficar sentado e acabou. E tem gente que prefere ficar preso nessa incredulidade, nessa dureza de coração, nesse corpo encurvado, que faz com que olhe para o chão, olhe para o pouco, olhe para o curtinho, do que levantar o seu corpo e olhar e ver o Senhor, e ver a glória do Senhor, e olhar para o Senhor, e ter visão, e ter futuro, e ter destino, e ter horizontes, porque fica olhando para baixo, para explicar por que não dá para fazer mais o que já fez algum dia, e a explicação é lógica, e se fala, dá para sair, levanta a incredulidade e fala, é porque você não sabe o que eu passei. Você não sabe o que eu passei. Vamos chorar miséria? Ou vamos falar do poder de Deus? Ou vamos compartilhar o que o Senhor Jesus pode fazer na sua vida? Ou vamos compartilhar o que Ele está te chamando para fazer, e Ele é maior do que tudo e do que todos, e o limite do poder do Senhor na sua vida é você. É você não abrir a porta. É você continuar que nem esses caras. Hoje não é dia, volta terça-feira, volta na semana que vem. Aí pode ser que aconteça, hoje não. Quantos anos o Senhor te chama? Há quantos anos você sabe que você precisa? E o que você está esperando? O que é lindo nesse texto é que depois do chilique do diabo, na boca dos religiosos, o Senhor Jesus falou, hipócritas, cada um de vocês não cuida das suas coisas no dia a dia? Foi mais ou menos isso que ele falou, mesmo no sábado. Tem crente que cuida das coisas no dia, na hora do culto. Tem um culto uma vez por semana. Culto. Temos outras reuniões. A reunião que a gente ajunta todo mundo, mas o que tem a capacidade de inventar coisa exatamente nesse horário, no domingo. Ou aceitar uma proposta de convite no domingo, naquele horário. Por quê? Porque, na verdade, culto a Deus pouco importa. Qualquer coisa pode ser um motivo para explicar por que eu não fui. Mas o Senhor está falando o quê? Por que motivo
não devia se livrar do cativeiro no dia de sábado, essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Hoje é dia de você levantar do seu cativeiro, de você identificar que o que você explica para você mesmo que é uma coisa natural, igual que outras pessoas vivem, igual que outras pessoas passam, e entender que não é para você. O que aconteceu? Tendo Jesus dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Qual foi o resultado, então, desse encontro com Jesus? Aquela mulher foi curada e teve a sua vida restituída. Os adversários naturais e espirituais foram envergonhados e Jesus foi glorificado. E eu digo sem medo que você não sabe o que Deus tem para fazer com a sua vida se você decidir aceitar o toque de Jesus nessa manhã e falar: eu vou me levantar, eu vou fazer a minha parte, eu quero olhar as coisas para cima, para o alto, onde o Senhor Jesus habita, eu olho para os montes de onde vem o meu socorro, eu olho para Jesus, o autor e consumador da minha fé, que está sentado nos lugares celestiais em Jesus Cristo, e chega dessa situação. Se Ele está dizendo que é para eu levantar hoje, eu vou levantar em nome de Jesus. Se Ele me toca nessa manhã, eu recebo o toque dele, eu decido: acabou esse tempo na minha vida, eu levanto hoje, e eu quero mudança, eu quero um novo tempo, porque nós vamos viver um novo tempo como igreja em nome de Jesus, e eu quero convidar você para abraçar, e para fazer a sua parte, e ser uma grande bênção na vida das pessoas que Deus vai nos dar. Não estamos mudando para um prédio para pegar um lugar mais confortável, estamos mudando para um lugar maior, para cuidar de mais gente que nós temos como promessa, e nós queremos todo mundo trabalhando, todo mundo fazendo a sua parte, todo mundo envolvido, mas para isso você precisa sair da sua prisão, sair do cativeiro que o diabo te colocou, e ele para agora, ele cai hoje, em nome de Jesus. Abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos.